Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde, deixa eu arrumar aqui. Ou até mesmo boa noite, para mim aqui é boa noite. Aqui estou fazendo esse vídeo para vocês, meia-noite e 16 aqui nos Estados Unidos, no estado do Tennessee. Porque, irmãos, eu tenho ouvido algumas coisas em que eu não posso ficar calado, irmão. Como cristão, eu não posso reter a verdade, né? E quem que é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é o que está nas Escrituras. O irmão Everaldo e o irmão Celso, junto com outros irmãos, fizeram uma live agora há pouco, a qual brilhantemente tocaram em alguns temas de doutrina da CCB. Mas ali no comentário, irmãos, eu percebi que tinha alguns fanáticos, né? E eu considero essas pessoas fanáticas, que consideram a doutrina da congregação perfeita, inerrante, que consideram os anciões semideuses que não erram, infalíveis, tão danosos contra os críticos destrutivos. Então, as pessoas que elas não têm base bíblica e acreditam em tudo o que esses mestres supostos e presbíteros dizem, simplesmente porque eles têm um título, são tão danosos como críticos destrutivos que querem destruir a instituição por causa de alguma mágoa pessoal. Então eu vim fazer aqui um vídeo a respeito de batismo. Irmãos, eu nasci na CCB. Quando eu nasci, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, todos eles já eram da CCB. Então, o meu filho que vai na igreja é a quinta geração aqui dentro da congregação, não aqui, que eu estou na minha casa. E eu fui, irmãos, porteiro, fui cooperador, então eu tenho uma boa vivência dentro do ministério, tenho boa comunhão com os irmãos. E alguns irmãos que estavam no chat, não os irmãos da live, porque os irmãos da live são irmãos educados espiritualmente, pessoas que conseguem entender a diferença entre religião e cristianismo. Essas pessoas, irmãos, algumas pessoas, colocaram que a congregação nunca praticou o rebatismo, como vem praticando agora as igrejas reformadas, tá? Com a congregação. Isso é antibíblico e eu vou provar para vocês dentro da escritura que isso é antibíblico. Irmãos, a palavra de Deus em Efésios 4, ela é bem clara a respeito disso. Ela diz que um só corpo, uma só fé, um só batismo, né? O Efésios capítulo 4, versículo 4, há um só corpo, um só espírito, como também uma esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus, versículo 6, Pai de todos, sobre todos e por todos e em todos. A graça é dada a cada um, né? O Evangelho, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, 5, 6 e 7. No 7 ele diz, a graça é dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Então, irmãos, eu tenho alguns testemunhos para contar para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo de madrugada. Minhas crianças já estão dormindo. Aqui todo mundo em casa está dormindo. Então eu quero falar para vocês uma coisa. A congregação, sim, irmãos, ela praticava rebatismo. Os irmãos que vinham de qualquer outra denominação, eles rebatizavam. Ah, mas ninguém obrigava. Não. Mas se você não rebatizasse, pelo menos na minha região, as pessoas que vinham de outra igreja, elas rebatizavam. Não sei se alguém mandava, eu era menino. Se alguém mandava, porque eu tenho vários irmãos, amigos da minha família que veio de outra igreja, alguns testemunhados pelo meu avô que rebatizaram na congregação. Se a pessoa, irmão, ela batiza plenamente para ser batizada em Cristo Jesus, o seu batismo é válido. Entenda bem, irmãos, o batismo não é denominacional. Ah, eu vou na congregação, mas agora eu vi que a congregação está errada, gostei mais da doutrina da Assembleia, eu vou rebatizar. Não funciona assim. O batismo é uma confissão pública de fé em Cristo, que Cristo agora é o meu Senhor. Ele é o que justifica os meus pecados. Ele é o meu Senhor. Eu estou sob a tutela de Cristo. Por isso que Jesus diz, aquele que não me confessar perante os homens, eu não os confessarei perante Deus. O que é a confissão? A confissão é o batismo, a confissão pública. Vide lá o ladrão da cruz, que confessou publicamente, nós temos o relato na Bíblia. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Jesus falou, hoje mesmo, ali,
ele confessou que Jesus era Deus publicamente. Ali ele foi batizado. Não na água. Não na água, mas foi batizado no Espírito. Irmãos, nós não temos nada na Bíblia que autoriza nós a rebatizar. Ah, mas o apóstolo Paulo rebatizou lá o povo lá. Onde que Paulo rebatizou? Deixa eu ver. Acho que está escrito em Atos. Lá em Jerusalém. Perguntou para eles em que batismo eles tinham batizados quando Paulo voltava para Jerusalém. Eles falaram, nós batizamos no batismo de João. Nós nem sabemos o que é esse Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Paulo os rebatizou. Mas não está escrito que Paulo rebatizou eles na água. Apesar de a tradução grega de batismo ser mergulho. Entendeu? Mas mesmo que Paulo rebatizou eles, esse rebatismo estava correto. Porque o batismo de João, irmãos, de João Batista, ele foi para arrependimento. Qual que era a mensagem de João? Arrependei-vos, raça de víboras. Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então era o batismo de arrependimento. O próprio João confessou que o batismo dele era para arrependimento. Que o que viria após ele batizaria com água, com fogo, com água e com fogo. A qual ele não era digno. Então o batismo de João era arrependimento. O homem se arrependendo, colocando-se na posição de pecador. Mas o batismo de Cristo, irmãos, ele veio para purificar os nossos pecados. Por isso que a congregação usa o termo faltas, fraquezas, e não usa o termo de pecador, e a congregação está certa. Ah, mas Paulo fala que nós somos pecadores. Paulo fala que nós somos pecadores na nossa essência humana. Mas se você foi justificado por Cristo, já não cabe mais a amputação do pecado? Como que você vai ser? Se Jesus Cristo já te justificou, se você já foi batizado em Cristo, os seus pecados foram purificados. Você tem ele agora como seu intercessor. As suas orações são feitas a Deus em nome de Cristo, que intercede por você, te defende, advoga. E nenhum pecador verá a face de Deus. O que nós somos agora? Pecadores. Somos pecadores. É nossa essência humana. Mas a partir do momento que nós batizamos, né, nós somos pecadores remidos em Cristo. Essa é a diferença. Então já não usamos mais o título de pecador. Temos fraqueza, temos atos falhos, mas Cristo regenera o nosso pecado. As igrejas reformadas estão totalmente erradas nessa interpretação. Porque se nenhum homem pode se achegar a Deus sendo pecador, nós podemos se achegar através de Cristo. Então Cristo ele vem e cobre os nossos pecados. Ele toma para ele, na cruz. Então nós devemos ter muito cuidado. Rebatismo não é autorizado na Bíblia. Esse rebatismo que teve lá em Atos dos Apóstolos, aqueles judeus que batizaram com João e não creram em Cristo. Então eles tinham que batizar em Cristo. A confissão pública em Cristo. Eles não batizaram em Cristo, eles batizaram no batismo de arrependimento de João. Então, se Paulo rebatizou ele como está escrito, e a palavra rebatizo significa mergulho, quer dizer que então eles foram emergidos, se for usado o termo da tradução. Mas às vezes não é o termo da tradução do jeito que está lá. De qualquer forma, irmãos, o que salva não é um batismo na água. O batismo na água, que foi o que João instituiu para abrir o caminho para o Messias, era para o arrependimento. Por isso que João veio abrir o caminho para o Messias. Aí depois veio a purificação do pecado e a conversão através do Espírito Santo. Jesus tem o poder de purificar pela água, renascer. E o Espírito Santo guiando, nos ensinando diariamente numa conversão diária. Então já estamos sobre, irmãos, a intercessão de Cristo. Como podemos ser pecadores? Como podemos rebatizar, irmãos? Não tem mais. Ah, mas eu não sabia o que era Cristo. Como que você não sabia? Se você não sabia a letra, né? Agora os reformados estão rebatizando os irmãos da CCB. Mas os irmãos da CCB não sabem nada de Bíblia. Como não? Foram batizados em nome de Jesus, falam em nome de Jesus, entra lá em nome de Jesus, receberam milagres, alcançaram maravilhas. Quando eles rebatizam, eles pisam no sangue de Jesus. Ah, mas tem que entender. Eu concordo, irmãos, eu acho muito bom a forma, essa parte dos reformados que fazem um discipulado. Eu acho legal, porque o batismo é uma confissão de fé, uma aliança, é um casamento com Cristo. E para você casar, você tem que conhecer. Eu concordo com isso. Eu não tiro uma vírgula disso. Mas os discípulos não entendiam o plano de Jesus. Mesmo assim, eles andavam com Jesus e foram batizados. Eles não entendiam o que era Jesus. Eles foram entender depois.
Quando desceu o Espírito Santo ali no dia da Pentecostes. Ali que eles foram abrir os olhos. Eles não entendiam, irmãos. Eles foram começar a entender naqueles 40 dias que o Senhor Jesus apareceu para eles. E depois na Pentecostes. Então, assim, a congregação praticou o rebatismo. Irmãos, 2 pessoas na minha... Um irmão de Massachusetts, ele chegou em mim uma vez, e ele era nosso irmão, irmãos. Ele nunca tinha rebatizado, mas ele congregava, eu saudava, ninguém sabia que ele não era batizado na congregação. Ele era mecânico. Um dia eu cheguei na mecânica dele, ele falou, irmão Tiago, vem cá, eu queria conversar com o irmão. O irmão conhece um pouco das escrituras. Irmão, eu fui batizado por imersão, numa igreja que a minha mãe vai, e levava desde menino. É igualzinho a congregação, irmão. Tem ancião, ninguém recebe salário, falou pra mim a doutrina. E eu fui batizado. O irmão acha que eu tenho que me rebatizar? A resposta que eu dei para ele, falei, irmão, biblicamente o irmão não precisa mais batizar. O irmão já crê em Cristo, o batismo não é... Irmão, isso eu falei para ele, isso é coisa de 15 anos atrás. Biblicamente, eu nem era do ministério, nem era porteiro. Biblicamente o irmão não precisa mais. Mas, irmão, se você tiver num batismo e você sentir de batizar, entendeu? Fica a teu critério. Biblicamente, não. Então não tem mais aquela obrigatoriedade. Só, irmão, que se ele não batizasse, talvez ele tomou Santa Ceia, porque os irmãos não sabiam que ele não era batizado. Mas como é que você vai tomar Santa Ceia se você não é batizado, se você não está na comunhão daquela igreja? Como é que você vai ser do ministério? Eu não sei, irmãos, honestamente, porque cada igreja tem um cooperador e um ancião que fala diferente. Se os irmãos da congregação proibiram. Até o que eu saiba, não. Entendeu? Mas eu ouvi muitos relatos que os irmãos que eram batizados em outras igrejas vinham para a congregação e não participavam da comunhão da igreja, porque não era batizado, não podia pedir, não podia testemunhar, não podia nem tomar Santa Ceia. É o que acontece hoje na igreja presbiteriana. Hipócritas. As igrejas reformadas presbiterianas, igrejas calvinistas, elas estão rebatizando o CCB porque diz que o CCB não creram em Cristo quando batizaram. E isso é apostasia, estão apostatando, isso é heresia. Como não crer em Cristo? E os 50 anos que viveram lá? Ah, mas ali era Cristo, não era cristocêntrico. Como Cristo vive dentro de nós. Então, meus queridos, não existe rebatismo. Um só corpo, uma só fé, um só batismo. Uma confissão de fé. Não existe duas. Então esse irmão batizou. E falou comigo, mecânico. Depois, quando eu já era cooperador, o irmão, Deus deu de evangelizar, uma irmã evangelizou e passou para mim, no Walmart, passou para mim um evangelista, auxiliar de pastor da Igreja Batista. E eu evangelizei ele e ele fez a mesma pergunta, irmão, já sou batizado. E ele já conhecia das escrituras, falou, biblicamente eu não preciso, o que você acha? Concordo com você, biblicamente você não precisa. Só que se você não batizar, eu não sei se os irmãos vão te dar liberdade para você pedir, para você tomar Santa Ceia. Então já que você está gostando dessa igreja, toma um banho. Mas o batismo um só é válido. Eu não concordo, irmãos, de forçar ninguém a rebatizar. Se a congregação fez isso, ela errou. Como as igrejas reformadas estão errando agora. Não existe rebatismo. E muitos dos que defenderam isso, que acusaram a congregação, né? Outro dia estava batizando no vídeo aí, lá na igreja reformada. Ele que falou, esse crítico destrutivo, que meteu a lenha, desceu a lenha. Falou e falou. Hipócrita. Outro dia estava lá rebatizando, irmãos da CCB. Hipócrita, isso é hipócrita. Como um outro que era cooperador aqui, saiu, foi para uma igreja reformada, batizou e agora abriu sua igreja, lá na Califórnia. E esse irmão, irmãos, era meu companheiro de ministério. Ele já era convertido. Quantas e quantas, irmão, quantos milagres, quantas maravilhas nós não vimos junto, nós não participamos. E ele vem falar que ele não conheceu Cristo. Você pisou no sangue do Cordeiro, meu irmão. Agora você abre uma igreja, você pode abrir o que você quiser. Mas você pisou no sangue do Cordeiro. As obras que você viu, as obras que Deus fez, você já conhecia Cristo. Não tinha necessidade de rebatizar. Você pode sair da igreja e abrir uma outra, mas não rebatizar. Esse foi o teu erro. Então, irmãos, o batismo de João é o batismo de arrependimento. A mensagem, você pode ver a mensagem, arrependei-vos, raça de víboras. Mas o de Cristo, que ele, João mesmo confessou que não era digno de desamarrar as sandálias do pé, falou que o que batizaria, o que viria depois dele, batizaria com água e com fogo, né? Ou seja,
purificava dos pecados, e com o Espírito Santo traria para nós o batismo da conversão diária, a nossa guia diária. Agora, é muito desonesto alguns irmãos da congregação falar que a congregação nunca rebatizou. Rebatizou sim. Agora, eu não sei se foi obrigatório, cada caso é um caso, tem que perguntar para cada um que se rebatizou. Eu não sei se tem igreja que o irmão não deixa participar da Santa Ceia, eu não sei como é que faz, isso aí eu estaria sendo desonesto se eu falasse. Então, o rebatismo ele é proibido, irmãos. É totalmente proibido. Vamos lá, vamos pegar esse texto aí de Paulo, que ele rebatizou o povo. Vou provar para vocês dentro da Bíblia. Ó. Pra vocês verem que não é conversa. Ó. Vocês pegam a Bíblia de vocês, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Ó. Entra aqui no... Paulo estava voltando, né, da terceira viagem dele, né? E ele... Deixa eu ver onde que ele estava aqui, ó. E sucedeu, Atos dos Apóstolos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali, ele foi em Éfeso. Eu pensava que era Jerusalém, porque Atos conta mais a igreja de Jerusalém, né? Chegando ali, achou alguns discípulos. Disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, ou seja, o batismo do arrependimento. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento. Ó, tudo que eu falei cai aqui, ó, de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. Então, o que João fez? Ele abriu o caminho para o Messias, já anunciou o batismo de arrependimento para aqueles que crescem naquele que ainda ia vir. Ou seja, não testificaram de Jesus. Nós já testificamos. Mas como, irmão Tiago, eu testifiquei? Eu não vi Jesus, mas eu tenho a Escritura. Lembra que Jesus falou lá para Tomé? Bem-aventurados os que virão depois de ti, que não me verão e crerão. Nós somos bem-aventurados. Então esse batismo que nós somos é a confissão de fé pública, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Rei, o nosso Deus. Cristo fez um convite universal. Nem todos aceitaram. Os que aceitaram são os que se batizam, porque confessam Ele como Senhor e Salvador. Vocês estão entendendo o contexto? E aí Paulo continua. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então nós não sabemos, mas batizado é imersão, né? É a tradução da palavra em grego. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando ele na sinagoga, até aqui, irmãos, é o que eu tenho para ler. Então aqui, Paulo mesmo fala, o batismo de João foi de arrependimento. Mas ele falava daquilo que ia vir. Agora nós batizamos em nome de Jesus Cristo, porque ele já veio. Confessamos que somos de Cristo. É o Deus que se revelou para nós, o Emanuel. Portanto, é um só batismo, um só corpo. Aí nós vamos lá em Timóteo 4. Um só corpo, versículo 4. Um só Espírito, como também esperança da vossa vocação. Aí no 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós não batizamos por instituição. Eu posso estar numa instituição que ela fala tudo errado. Ela é uma igreja, ela é uma igreja que não prega. Vamos supor, eu sou um neopentecostal. Eu me batizei em nome de Cristo. Eu creio em Cristo. Cristo trabalhou em mim, tirou eu daquele mundo secular. Mas eu quis ir para uma igreja mais séria. Fui para uma igreja pentecostal. Eu não tenho que rebatizar de novo. Se eu já batizei em imersão, que o termo batismo significa imersão, mergulhar. Não significa que o de aspersão não vai ser aceito. Vejamos, irmãos, batismo é confissão de fé pública. Tanto é que o ladrão da cruz, ele foi salvo e ele não batizou. Porque ele batizou, ele não batizou nas águas. Ele batizou quando ele confessou que Cristo era o Filho de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Vocês estão entendendo? E no contexto bíblico também, se nós formos lermos, o apóstolo Paulo ali em Damasco, quando ele já estava ali, quando o Senhor mandou Ananias tirar as escamas dele e o batizou, possivelmente Ananias não tinha uma piscina na casa dele ou uma banheira, nada. Então, possivelmente, ele já tirou as escamas e já batizou Paulo. E ali, possivelmente, foi com aspersão. Nós não temos certeza, a Bíblia se cala, nós nos calamos. O que importa é a fé em Cristo, é a confissão pública.
É claro, se você tem a oportunidade, faz da maneira com que Cristo fez. E como Cristo fez? Por imersão. Agora, um só batismo. Então nós não batizamos, porque agora eu acho essa doutrina mais certa, então eu vou batizar, porque eu acho que eu não conhecia Cristo, porque aquela igreja não me ensinou. Não, meu irmão. Não, a salvação não está na denominação, está em Cristo. Quem comprou você foi Cristo. Mas ainda que você não conheça de Cristo, você aceitou ele. E ele vai trabalhar em você. Como os discípulos não entendiam o que Cristo dizia. Alguns o Senhor converte antes, eu acho legal a forma com que os reformados têm de fazer o discipulado, mas não é a única forma. Mas eu prefiro assim. Apesar de eu não ter batizado assim. Quando eu batizei, não sabia nada, irmãos, mas eu sabia que Jesus Cristo era o meu Redentor. Era a única coisa que eu sabia, que Jesus era o Filho de Deus. E depois o Senhor foi me ensinando. Agora, melhor seria se eu batizasse hoje, porque eu tenho um entendimento melhor do que eu tinha antes. Mas foi o Senhor que me deu esse entendimento. Ele me sustentou. Não sei se vocês estão entendendo. Então eu faço esse vídeo para vocês hoje, tarde da noite, porque eu senti de fazer. E eu vejo muita gente, irmãos. Eu falo e repito. Tanto os odiadores que têm mágoa da congregação, como esses que defendem cegamente, irmãos, os dois são danosos para a instituição. E a congregação, sim, irmãos, estimulou, muitas das vezes eu ouvi os irmãos falar no púlpito. Esqueça que eu nasci lá dentro. Estimulava, sim, os irmãos que vieram de outra igreja a se rebatizar. Isso sim, isso ainda não pode negar. E hoje os irmãos têm um outro entendimento. Louvado seja Deus! E agora quem está rebatizando? As igrejas reformadas. A presbiteriana, para ser mais correto. Ou as igrejas calvinistas. Essas estão, irmãos, cometendo o quê? Heresias. Um só batismo. Um só corpo. Ah, mas ele não entendia o que era Cristo. Quem é você para dizer o que Cristo faz no interior de cada pessoa? Quando eu batizei, eu não conhecia nada de Cristo. Mas olha eu aqui. 20 anos de batismo, irmão. 20 anos que eu batizei aqui nos Estados Unidos. A vida toda, irmãos, indo na igreja. Na congregação. Batizei na congregação. E eu não sou, irmãos, uma pessoa tão leiga na Bíblia. Não me considero. Então, meus queridos, é essa mensagem que eu trago para vocês. Não é o lugar que você está. Quando você batiza, você não batiza pela instituição. Se a pessoa quiser rebatizar, irmãos, mas não precisa. Não precisa. Então o batismo é para purificação dos pecados. Uma vez já feito, irmãos, não precisa de novo. Não vai ser repurificado o seu pecado. Não vai. Porque o que purifica é o quê? A nossa oração, a nossa confissão a Deus em nome de Jesus Cristo que vai advogar por nós. Se você não entendeu isso, você não entendeu o que é graça, você não entendeu nada, você não entendeu Bíblia, você não entendeu nada. E tem muita gente querendo ensinar o que não aprendeu. Então, irmãos, eu deixo esse vídeo para vocês hoje, muitos vão ver amanhã, né? Já no sábado. Não queria fazer, mas eu achei de suma importância, porque é muita discussão, muita coisa, gente querendo... Irmão, não defenda a denominação, defenda Cristo, defenda a graça de Jesus Cristo. CNPJ, irmãos, é tudo igual. Tem erro, tem homem que quer tomar conta, tem homem que quer poder, quer colocar família, é tudo igual, irmão. Defenda Cristo, tá bom? Então, a todos vocês que vão tomar um tempinho aí para ouvir, depois eu quero ver se eu faço uma live, irmãos, com alguns irmãos mais entendidos, para a gente discutir esse tema aqui. Eu já tinha feito alguns com o irmão Victor no passado, sobre batismo. A gente fez 3 lives e não terminamos o assunto. Mas essa parte, tudo que eu estou explicando, eu já expliquei lá atrás. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado que nós falamos. Rebatizar, né? Então, temos que tomar muito, muito cuidado. Tá bom? Então, a todos aqueles que vão ver e ouvir esse vídeo, depende da hora e do lugar que você vai ouvir, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.